Em sua busca para derrotar a Rússia, a União Europeia passou a sancionar seus próprios cidadãos e também os de terceiros países, como meus compatriotas Nathalie Jump e Jacques Bourg. Mas o que são, afinal, essas sanções no sistema jurídico internacional? Para nos ajudar a responder essa pergunta, está aqui a doutora Alexandra Hoffer, professora assistente de Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da Universidade de Utrecht. Seja bem-vinda, Alexandra. Alexandra, welcome. Opatko Bizesepar. Obrigado por aceitar participar disso, porque, a essa altura, já não está mais claro se você sabe aparecer publicamente e falar de forma crítica sobre as sanções pode acabar nos prejudicando depois. Mas você disse que tem observações e informações para compartilhar sobre o que realmente é a lei de sanções e como ela funciona. Qual é a coisa mais importante que devemos saber sobre a lei de sanções? Bem, essa é uma grande questão porque, claro, as sanções existem em muitas formas diferentes, certo? Ultimamente, você tem chamado a atenção para o problema das pessoas que foram alvo, basicamente por causa do que disseram. Então, estaríamos falando dos casos de Nathalie Jump, Jacques Bourg ou Hussein Drogo, acho que esse era o sobrenome dele. Os bens deles estão congelados. Eles não podem mais acessar suas contas bancárias e não podem viajar dentro do território da União Europeia. Então, esse tipo de sanção seria regulado, digamos, pelo direito dos direitos humanos, porque necessariamente no exercício dos direitos fundamentais desses indivíduos. Certo. Então, essa é uma área do direito que você analisaria. Mas então é possível ampliar a discussão e falar sobre os pacotes de sanções como um todo que foram adotados contra a Rússia, por exemplo, e discutir até que ponto isso é realmente compatível com o direito internacional. Então, se estamos falando em confiscar ativos russos e transferi-los para a Ucrânia, isso é compatível com a imunidade estatal, por exemplo, em relação à propriedade deles. Há muitas áreas do direito que entram em jogo quando falamos sobre sanções, mas acho que um dos pontos cruciais sobre o direito das sanções é que ele é o que chamaríamos de uma área cinzenta. Muitas vezes é muito incerto se essas medidas são legais ou não, e isso tem a ver com as várias áreas do direito internacional que elas podem envolver. Na minha opinião, a lei de sanções é um exemplo claro de direito soberano. Uma entidade soberana que tem poder e controle sobre um território assume o direito de restringir outros de usarem esse território, seus bens ou o que quer que produza, certo? Esse entendimento está correto? Sim, isso está absolutamente correto. E, na verdade, foi meio interessante assistir ao seu programa na última semana, Pascal, porque eu vi você aprendendo em tempo real o que são sanções, ou como elas são percebidas de uma perspectiva jurídica. Acho que uma das coisas mais contraintuitivas é que as sanções, do ponto de vista legal e talvez até judicial, não são vistas como medidas punitivas. Elas são vistas como preventivas. E, de uma perspectiva de direitos humanos, isso traz uma série de consequências, porque pode justificar a adoção dessas restrições severas sem uma audiência, por exemplo, ou sem que um órgão independente revise os fatos para verificar se de fato isso é justificado. Então é como uma prerrogativa que o soberano possui, geralmente para proteger um interesse público, algo essencial ao Estado, contra normalmente um ator estrangeiro. Mas podemos ampliar o que estrangeiro significa. Que tipo de interferência esse ator exerce? E então, de certo modo, voltar isso para dentro, digamos assim, o que parece ser o que estamos testemunhando agora com a mais recente rodada de sanções. Acho que esse ponto é muito importante. Elas deveriam ser medidas preventivas, porque uma das justificativas, por exemplo, para bloquear o espaço aéreo acima da União Europeia a indivíduos que estão na lista de sanções
é que eles representam uma ameaça iminente à segurança nacional da União Europeia. Portanto, esses indivíduos não podem ser autorizados a sobrevoar o espaço da UE. Isso parece, é claro, completamente falso. Mas você acha que estamos vendo agora como essa maneira muito americana de justificar qualquer coisa, como segurança nacional, está se infiltrando no espaço jurídico da UE? Porque, no fim das contas, as sanções são uma medida que um órgão estatal adota e declara como legal, certo? Porque se não fossem legais, poderiam ser contestadas. Ou deixe-me perguntar de outra forma, você acha que elas serão contestadas? E acha que existe uma instância jurídica que diria, não, vocês não podem fazer isso? Certo. Então estamos falando das sanções contra Natalie Young, por exemplo. Digamos, contra indivíduos. A UE tem realmente liberdade para sancionar quem quiser, sem restrições. Bem, é isso que eu me pergunto. Porque, de fato, quando a União Europeia ou o Conselho de Segurança da ONU começaram a adotar sanções contra atores terroristas, especialmente depois do 11 de setembro, a UE basicamente seguiu o que o Conselho de Segurança estava fazendo. Parecia haver pouco debate sobre o fato de que o terrorismo constituía uma ameaça à paz e à segurança internacionais. A verdadeira dificuldade era como definir um terrorista. Bem, como identificar um? Então, daí era calma de coração. Além disso, essas pessoas seriam incluídas na lista sem uma audiência e antes nem sequer sabiam o que haviam feito. Não recebiam nenhuma informação sobre sua inclusão, nenhuma exposição de fatos. Nada, certo? No caso de Jacques Boule, por exemplo, há um pequeno parágrafo acusando-o de ser um porta-voz russo. Diz que ele fala em canais pró-Rússia e aparentemente espalha teorias da conspiração, certo? Então ele recebe um resumo dos motivos, mas afirma que é impreciso. Ele vai defender isso no tribunal. Inicialmente, quando indivíduos eram alvo do Conselho de Segurança da ONU, eles nem recebiam esse pequeno resumo explicando por que estavam sendo sancionados. Então começaram a contestar essas decisões. E foram os tribunais que, pode-se dizer, tomaram muitas liberdades na forma como interpretaram as medidas do Conselho de Segurança da ONU. Normalmente, o Conselho de Segurança da ONU é a autoridade suprema. Se ele adota sanções, é preciso implementá-las. Isso se deve à Carta da ONU, artigo 103. Se houver qualquer contradição entre o que o Conselho de Segurança determina e qualquer outra obrigação jurídica, deve-se seguir o Conselho de Segurança. Mas os tribunais, e, curiosamente, os tribunais da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, começaram a dizer: partimos do princípio de que o Conselho de Segurança da ONU pretende respeitar os direitos humanos. E, de qualquer forma, a União Europeia tem suas próprias preocupações. O que está em questão aqui não é tanto a decisão do Conselho de Segurança, mas a decisão de implementação da UE. Então, esses tribunais regionais começaram a pressionar, nesse caso, a União Europeia e seus Estados-membros sobre a forma como estavam implementando as sanções do Conselho de Segurança da ONU. Aí os Estados-membros disseram: bem, estamos sendo acusados de violar os direitos humanos. Então foram ao Conselho de Segurança da ONU e disseram: vocês precisam reformar o processo, porque estamos sendo criticados por não respeitar o direito de defesa. Estou te dando uma resposta longa, talvez, mas a ideia é que no início eles faziam meio que o que queriam. Depois os tribunais intervieram e começaram a dizer: não, vocês precisam respeitar certos mecanismos, pelo menos devem garantir aos indivíduos o direito de revisar sua inclusão na lista e de contestá-la. No começo, acho que talvez o Tribunal de Justiça da União Europeia, e talvez nós também, tivéssemos alguma confiança no mecanismo inspirado pelos tribunais europeus. Mas aos poucos, o Conselho da UE tem se tornado cada vez mais criativo com suas sanções, especialmente agora que começou a sancionar atores por manipulação e interferência de informações estrangeiras. Essa é a categoria de lista de sanções em que Jacques Boule e Natalie Young estão incluídos.
Assim, estamos nos afastando do foco em ameaças terroristas ou em sancionar um Estado agressor ou responsável por violações de direitos humanos. E embora os indivíduos listados contestem sua inclusão, e espero que o façam, a dificuldade que podem enfrentar é que, até agora, os tribunais têm sido bastante deferentes em relação ao Conselho da UE. Deferentes, ou seja, em efeito confiam no que o Conselho diz. De muitas maneiras, eles basicamente dão ao Conselho bastante liberdade para listar, bem, quem eles quiserem. O que os tribunais essencialmente fazem é verificar os fatos do que o Conselho afirmou. Então, por exemplo, se você foi incluído na lista por ser um grande empresário na Rússia, você não pode realmente contestar se essa é a abordagem correta do Conselho. Se é certo eles mirarem em grandes empresários. Há uma suposição por trás disso de que, se você é um grande empresário, de alguma forma está contribuindo, mesmo que indiretamente, para a guerra de agressão da Rússia. Portanto, você não pode contestar essa presunção subjacente. Só pode argumentar que não é um grande empresário. Desculpe, eu não sabia disso. Isso torna a situação ainda pior. Se o Conselho da UE dissesse, estamos mirando Jacques Ball porque ele é um homem de 70 anos, então a única defesa que ele teria seria dizer, não, na verdade eu sou uma mulher de 70 anos. Mas ele também poderia dizer, veja, não faz sentido vocês me sancionarem por isso. Tenho 71 anos agora. Sabe, mas tudo bem, tudo bem, mas não, é uma piada. Então os tribunais simplesmente aceitam qualquer coisa pela qual sejam sancionados. Eles apenas verificam a veracidade disso, não se é justificado. Isso é contra eles. Então acho que agora o Conselho está meio que forçando a barra, certo? Quer dizer, sim, é tipo, até onde você vai? E é porque, no começo, o Conselho estava perdendo vários casos simplesmente porque não apresentava as provas necessárias para justificar por que a pessoa estava na lista. Você tem um exemplo de um caso que eles perderam? Nomeadamente, SCO, desestepectual. Bem, recentemente houve dois. Os que apareceram na imprensa foram dois oligarcas russos, Aven e Friedman, e o Conselho foi obrigado a retirá-los da lista porque basicamente não conseguiu apresentar provas que justificassem os motivos pelos quais eles haviam sido incluídos. Então é como se fosse assim. Certo, o tribunal disse, bem, vocês não estão nos dando provas suficientes para justificar sua própria declaração de motivos, então precisam retirá-los da lista. Mas aí o Conselho simplesmente mudou seus critérios de listagem e os colocou de volta na lista. Eles os reinscreveram com uma justificativa diferente e agora eles estão listados novamente. Então, mesmo que você seja obrigado a remover alguém da lista, assim que muda aquele pequeno parágrafo, qualquer tipo de apelação ao TJOE se torna praticamente inútil. Quer dizer, então, eu não quero, mas é por isso que acho que os advogados que representam essas pessoas realmente precisam prestar atenção em como o Tribunal Geral analisa as sanções e também estar cientes de que ele tende a dar muito poder ao Conselho. Esse é um dos problemas porque eles têm sido, digamos, bastante complacentes em aceitar o que o Conselho lista. E também acho que é porque os tribunais podem sentir que, bem, não é função deles questionar o Conselho, já que se trata de uma área de política e eles estão buscando um objetivo legítimo. Certo, o objetivo do Conselho é acabar com uma guerra de agressão. E essas são as ferramentas que decidiram implementar. Outro problema. É apenas importante ter isso em mente. Não é um processo baseado em uma violação da lei. É um processo baseado em objetivos políticos. E o TJOE aceita que os objetivos políticos do Conselho não são realmente questionáveis.
A única coisa que é questionável é se a substância do que eles afirmam realmente existe. Certo. Então, acho que é por isso que agora é importante ser crítico e chamar atenção para isso. Ok, claro, conseguimos algo há 20 anos com a inclusão na lista do Conselho de Segurança da ONU, mas estamos começando a ter nossos próprios problemas. Porque se o Conselho tem tanto poder para decidir quem incluir na lista, e a revisão é um pouco, sabe, ok, você verifica os fatos, claro que quer ter certeza, isso é preciso e assim por diante. Mas veja, você está interferindo nos direitos individuais. E me parece que, às vezes, o vínculo entre os indivíduos visados e a ação a qual o Conselho quer responder está ausente. Então, por exemplo, você sabe, com os abusos de direitos humanos na Síria, os próprios indivíduos muitas vezes estão muito distantes do que realmente está acontecendo. Mas é como se o sistema funcionasse com base em suposições, em presunções. Como eu disse, pegue o exemplo de um empresário, ou você é parente de alguém, e então por isso eu posso achar que você está associado a essa pessoa. Portanto, ao sancioná-lo, de alguma forma estou pressionando o regime cujo comportamento quero mudar. E eu acho que quando falamos sobre o fato de que os direitos humanos dos indivíduos estão sendo restringidos, é preciso olhar para um objetivo legítimo. Muito frequentemente há, certo? Mas você também precisa verificar se essa restrição imposta ao indivíduo é proporcional. Não é uma restrição excessiva, um fardo muito grande. E o tribunal basicamente disse que, dada a importância da questão em jogo, é proporcional. Eu não vi nenhuma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em que eles realmente façam o que eu consideraria um teste de proporcionalidade rigoroso para os indivíduos afetados que foram sancionados. Certo, esta é uma informação muito importante, porque o que isso me indica é que levar esses casos ao Tribunal de Justiça da União Europeia é, por um lado, importante como forma de contestação, mas, por outro lado, tem pouca chance de realmente resultar na exclusão permanente dessas pessoas se os políticos no poder não quiserem isso. Então, isso me leva à próxima questão, direitos humanos, porque existem órgãos que poderiam assumir o caso. O maior desafio, geralmente, para um órgão de direitos humanos, seja dentro da ONU ou fora dela, é que é preciso esgotar todos os recursos nacionais. Mas se isso for verdade, que o TJUE é de fato basicamente impotente para realmente retirar esses nomes da lista, então haveria um forte argumento para dizer: já esgotamos todas as vias legais locais. Por favor, Conselho de Direitos Humanos da ONU, assuma o caso, ou qualquer outro tribunal que se considere o mais adequado dentro do campo dos humanos. Sim. Bem, é aí que entramos nessa outra área complicada do direito internacional, porque é a União Europeia que está adotando as medidas restritivas. Então você invocaria a responsabilidade da UERE. O problema é que a UERE não ratificou a Convenção Europeia de Direitos Humanos. A UE, como organização, deveria fazê-lo, mas no momento ela só tem a Carta da UERE. Nós temos a Carta Europeia de Direitos Humanos, mas a Convenção em si, a UE não ratificou. E isso tem a ver com algumas questões constitucionais dentro da própria UE. A UE também não é parte do PIDCP, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, então acho que seria difícil. Qual é o terceiro pilar dos tratados de direitos humanos? Sim. Então veja, seria difícil invocar a responsabilidade da ONU e dizer que a ONU está violando a lei de direitos humanos só porque a ONU não as ratificou. Seria interessante ver se é possível. Quero explorar isso com meus colegas de direito da União Europeia para entender se realmente não há nada que possa ser feito. Porque, pessoalmente, não acho que seja suficiente para essas pessoas que foram incluídas na lista. Não acho que baste apenas tentar contestar sua inclusão perante o TJUE. Acho mesmo que é necessária outra forma de ação.
E claro, você sabe, organizar-nos, reunir informações, compartilhar informações, fazer advocacy, recorrer ao Parlamento Europeu, tudo isso é importante. Fico me perguntando se há alguma opção para pessoas interessadas, para cidadãos da Huawei que estejam preocupados, de recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Eventualmente, eles provavelmente teriam que tentar recorrer aos tribunais nacionais e dizer, olha, há um problema evidente com esta decisão do Conselho que está impedindo, por exemplo, a liberdade de expressão. E você sabe, o interessante sobre o Tribunal de Justiça da União Europeia é que às vezes ele é chamado a aplicar o direito dos direitos humanos, ou o direito internacional em geral. E às vezes o raciocínio pode ser extremamente insatisfatório e frustrante para pessoas que são especialistas nessa área do direito internacional. Houve um caso em que veículos de mídia russos foram sancionados dentro do território da União Europeia. A RT France, filial francesa da RT, contestou sua inclusão na lista. Eles recorreram imediatamente ao Tribunal-Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, argumentando que isso representava uma violação da liberdade de expressão e de informação, uma interferência desproporcional e assim por diante. Mas o tribunal manteve a inclusão da RT France na lista. Eles disseram certo, sim. Houve uma interferência neste caso com a liberdade de expressão e de informação, mas ela é justificada. E então Bem, encontrei um artigo escrito por 2 colegas, um agora está em Amsterdã e o outro é professor emérito em Ghent. Basicamente, nesse artigo, eles expressaram sua frustração com a má aplicação, pelo Tribunal Geral, da jurisprudência sobre liberdade de expressão. Em resumo, o tribunal aceitou o argumento do Conselho de que a questão da RT France era, a transmissão de propaganda russa, e que, dada a urgência da situação, isso aconteceu logo após o início da guerra e os interesses em jogo, tratava-se de uma interferência justificada, e assim por diante. Então, basicamente, quando li a decisão, pensei, bem, se é isso que o Tribunal Geral está disposto a aceitar, então, na prática, o Conselho pode decidir que qualquer pessoa está emitindo declarações contrárias aos objetivos que deseja perseguir e incluí-las em uma lista. E então encontrei um artigo dizendo que o Tribunal Geral não havia aplicado corretamente a jurisprudência, especialmente a do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no que diz respeito à liberdade de expressão. Porque nos casos que o Tribunal Geral da União Europeia estava analisando, o que o tribunal deixou passar foi o fato de que sempre havia outro órgão regulador independente revisando as informações que estavam sendo transmitidas. E aqui no caso da RT France, bem, é o Conselho da UERE, um órgão executivo de uma instituição política, que decide que certos discursos ou informações não devem ser compartilhados. Então já temos um problema, porque isso não é compatível com o direito internacional dos direitos humanos. Podemos realmente dar tanto poder ao executivo para decidir quando uma informação é considerada uma ameaça à ordem pública, à segurança nacional ou a qualquer outro motivo. Essa é uma nuance, eu diria, não considerou ao fazer sua em RT France versus Conselho. Quer dizer, em poucas palavras, esse raciocínio jurídico também parece ceder bastante ao raciocínio do Executivo da União Europeia. Se o Executivo diz que é assim, então nós, como tribunal, aceitamos que deve ser assim. Portanto, mantemos essas decisões. Quer dizer, no fim das contas, você meio que chega a essa conclusão. Claro, eles apresentam uma razão para saber o que sustenta essa conclusão. Não é simplesmente algo como, bem, decidimos que vamos concordar com o Conselho. Há um raciocínio por trás disso, mas não é necessariamente um raciocínio muito sólido, ou um que seria satisfatório para alguém que conhece bem essa área do direito, digamos assim.
Deixe-me te perguntar uma coisa. Tive uma conversa hoje de manhã com o professor David Gibbs, da Universidade do Arizona, e ele destacou que no caso dos Estados Unidos, sempre existe a Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos, com suas emendas, é na verdade muito forte na proteção das liberdades civis. A questão é sempre de aplicabilidade, a quem ela se aplica e a quem não se aplica. Somente as pessoas brancas ou também as pessoas negras. Com o tempo isso muda, mas as salvaguardas dentro da Constituição são muito sólidas. No caso da União Europeia, temos um tipo semelhante de documento fundamental ao qual possamos apontar e dizer: veja, é preciso conceder isso, o TJUE, esta peça de lei fundamental, prevalece sobre essas decisões executivas. Sim, bem, nós temos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, então normalmente os direitos humanos são aplicáveis dentro da ordem da UE e as agências e órgãos da UE precisam respeitar os direitos humanos, certo? A questão toda é, se eles interferem no exercício dos direitos humanos, isso pode ser justificado, e no caso de medidas restritivas, eles têm estado dispostos a aceitar restrições. Normalmente eles fazem a revisão, digamos, dos fatos e assim por diante. Mas eu não sei o quão satisfatório isso realmente é. E também, a outra questão, claro, como mencionamos no início, é que não estamos lidando com um processo judicial tradicional. É um órgão executivo que adotou uma restrição, e então discutimos se ela é ou não suficientemente justificada. E, como eu disse, por causa da natureza da decisão, os tribunais tendem a conceder muito poder ao Conselho. Agora eu me pergunto, no caso de Jacques Vaux, por exemplo, como eles vão interpretar um porta-voz russo. Eu nem sei direito o que isso significa. O Eversimer Stuk classificação. Boca de aluguel. É, um porta-voz russo, não sei se consigo encontrar isso aqui na minha tela. Então você realmente viu a decisão por conta própria? Sim, fiz isso. Sim, número mais da formação ainda. Sim. Então, Jacques Baud, um ex-coronel do exército suíço e analista estratégico, é um convidado frequente em programas de televisão e rádio pró-Rússia. Ele atua como porta-voz da propaganda pró-russa e espalha teorias da conspiração. Quer dizer, eles colocam dessa forma para não terem que dizer que ele está sendo pago ou algo assim pelo Kremlin, o que eles não poderiam provar. Exato. Porque não é verdade, mas porta-voz é um termo indefinido, certo? Então você é um porta-voz se repetir uma frase que saiu da boca de Vladimir Putin? Obviamente. E eu não sei, o Jacques Baud não se define como, sabe, pró-Rússia ou pró-qualquer um. Ele apenas apresenta a análise dele. E eu acho que ela é bem crítica à UE e à OTAN, e aparentemente por causa disso ele é considerado um porta-voz. E novamente, o mais doentio nisso tudo é que nenhum desses atos é realmente ilegal. Eles não são ilegais, mas não precisam ser ilegais para que o Conselho da UE os sancione. Podem ser perfeitamente legais. Esse é o ponto. Quero dizer, se você é um dos burocratas fazendo isso, a parte divertida é que você pode definir qualquer coisa como indesejável e agir de acordo, tenha ou não uma legislação para isso. Eles têm a legislação, certo? Então eles podem fazer o que os tratados da UE permitem que façam. Eles têm algum tipo de processo e depois, sabe, meio que decidem como aplicá-lo. E sim, acho que estamos chegando a um ponto em que precisamos de uma discussão social mais ampla. Isto é o que o Conselho pode fazer com suas sanções, certo? É assim que os processos perante o tribunal podem ser insatisfatórios. Sabe, como cidadãos da UE, é realmente isso que queremos? Onde o poder de impor sanções poderia ser contestado? Como seria possível questionar de forma fundamental o direito da UE de impor sanções? Não apenas aos seus próprios cidadãos, mas a indivíduos em geral?
Existe algum tribunal que possa receber uma queixa sobre isso e decidir que a UE não tem permissão para fazê-lo? Não acho que eles conseguiriam torná-lo ilegal para a UE. Tenho curiosidade em saber se indivíduos interessados podem realmente contestar a decisão do Conselho, que lhes dá o poder de adotar sanções contra o que chamam de manipulação e interferência de informações estrangeiras. Ou seja, não apenas uma listagem específica, mas a decisão como um todo. Sim, e dizer, por exemplo, que essa decisão é altamente problemática, porque deixa espaço para abusos e para a aplicação arbitrária de restrições de acordo com os caprichos do Conselho. Fico me perguntando se os cidadãos podem contestar isso. Sei que, em geral, é possível contestar decisões do Conselho, mas, novamente, por causa da natureza dessas decisões, estamos falando de sanções da UE ou medidas restritivas, como a UE a chama. Eu não sei se eles permitiriam isso. Talvez sim. Eu não sei. Essa é uma das coisas que quero explorar com meus colegas de direito da União Europeia. Tipo, ok, quais são as vias disponíveis para contestar essas medidas quando elas claramente vão muito longe nesse caso? Mas também me pergunto se estamos realmente cientes das consequêncies de viver sob sanções. Quero dizer, eu estava pensando a mesma coisa. Acho que você terminou um dos seus podcasts dizendo que, sabe, Que eles te dão comida. Eles têm que te abrigar. Você não precisa se preocupar com o atendimento das suas necessidades básicas. Mas então eu me pergunto, em quais circunstâncias é realmente aceitável sancionar alguém? Quero dizer, a ideia era impedir a atuação de terroristas. Então é possível imaginar o congelamento dos bens de pessoas que estão prestes a cometer um ato terrorista. Mas ainda assim, é preciso ter certeza de que essa era realmente a intenção dessas pessoas. E se, por exemplo, você congelar preventivamente os bens delas, esperaria algum tipo de revisão para garantir que identificou a pessoa certa e assim por diante. Alguns indivíduos podem permanecer na lista indefinidamente. E você precisa fazer isso por meio do processo judicial. Quero dizer, o parlamento precisa criar uma lei sobre antiterrorismo, sobre prevenção ao terrorismo. E então as pessoas que quiserem aplicá-la a alguém precisam ir ao tribunal e dizer, essa pessoa que identificamos precisa ser restringida. Depois o tribunal precisa emitir essa decisão. Assim, o processo passa por uma revisão e pode ser contestado por essa pessoa. Você está no tribunal, está dentro do sistema judicial. Mas, novamente, nós estamos fora do sistema judicial. O sistema judicial, o TJUE, está realmente apenas anexado a ele, como um apêndice da decisão já tomada. Bem, sim, quer dizer, alguém pode ouvir o que eu estou dizendo e afirmar, Alexandra, você está sendo muito injusta com o tribunal. É que, ao ler essa jurisprudência e observar como eles avaliam essas sanções, essa é a minha primeira impressão, as conclusões a que eu cheguei. E eu acho que é um sistema realmente insatisfatório. E outra coisa, se você olhar o site da União Europeia, em uma das muitas páginas onde eles explicam as sanções, como você mencionou, há um parágrafo dizendo que elas estão em conformidade com o direito internacional, os direitos humanos e assim por diante. Eles também dizem que as sanções são temporárias e que a ideia é que sejam revisadas. Eu teria curiosidade em saber como o Conselho realmente faz essa revisão das sanções. Porque você pensaria que se algumas pessoas permanecem listadas por um período extremamente longo, você meio que diria, ok, ainda faz sentido, ainda há um propósito em manter essa pessoa na lista. Além disso, há a questão de qual é o verdadeiro objetivo das sanções. Por exemplo, se Jacques Beau, digamos, o que exatamente Jacques Beau precisa fazer para que o Conselho o retire da lista? Ele precisa mudar seu comportamento? Ele precisa parar de aparecer em canais pró-Rússia, mesmo que a gente nem saiba direito o que são canais pró-Rússia. Basicamente, ele deveria parar de aparecer em canais do YouTube, compartilhando suas análises.
Eles não comunicam claramente o que precisa ser mudado para que alguém seja retirado da lista. No, that's the whole fun about this thing. Bem, essa é a questão toda sobre isso. É 100% arbitrário. E a parte mais louca é que existe um mecanismo de revisão. Quero dizer, formalmente, a cada 6 meses, o Conselho revisa se quer ou não estender as sanções. E a cada 6 meses, ele decide sim, queremos. Então, diante do 32, eles podem dizer não. Há um mecanismo de revisão. Temos um mecanismo de revisão. É um mecanismo automático, mas ainda assim é um mecanismo. E isso, na verdade, marca aquela caixinha na planilha. Então dá para dizer que é tipo marcar caixinhas vazias, sabe? Eu tenho fatos? Sim, eu tenho fatos. Eu tenho um objetivo legítimo? Sim, eu tenho um objetivo legítimo. É temporário? Sim, é. E por aí vai. Então, eu acho que... Sorry, I need to ask again, because Desculpe, eu só preciso perguntar, porque o que eu me pergunto é, como esse regime poderia ser desafiado? E por regime, quero dizer o regime de sanções, certo? Porque existe outro caminho, na sua opinião, por meio dos Estados-membros. Tipo, digamos, veja, Jacques Beau está em Bruxelas, certo? Bruxelas, essas sanções contra mim são uma violação dos meus direitos humanos. Por favor, ordene ao governo belga que não implemente essas sanções. Sim, isso seria interessante. Então foi isso que vimos com aquelas sanções do Conselho de Segurança da ONU. Basicamente, começou-se a exercer pressão sobre os estados que as estavam implementando. Agora a questão é, novamente, quem é o responsável? A ideia é que as sanções da UE são uma competência exclusiva da própria União Europeia. E quando o Conselho adota uma decisão, é imediatamente adotado um regulamento de execução diretamente aplicável em todos os Estados-membros. E é automático. Quer dizer, os Estados-membros já haviam anteriormente nos tratados, provavelmente no Tratado de Lisboa, concordado com a implementação das decisões do Conselho, certo? Portanto, como esta é uma decisão do Conselho, ela precisa ser implementada, certo? Sim, e a regulamentação junto com isso, então, precisa ser implementada. Mas a questão é se as preocupações com os direitos humanos, caso um tribunal determine que existem preocupações com os direitos humanos, poderiam se sobrepor a... Então, é isso que estou me perguntando. Se poderia haver algum tipo de... Quer dizer, não estou dizendo que isso teria sucesso, mas seria pelo menos uma forma de, não sei, talvez ativismo judicial, para dizer, olha, há um problema aqui, não sei. Claro, nunca se sabe como um tribunal nacional trataria o caso. Eles poderiam facilmente dizer, bem, isso é obviamente uma questão da UE, mas talvez, dependendo de como for apresentado, se você realmente destacar a questão dos direitos humanos em jogo, isso possa chamar atenção para o tema. Então, acabo lembrando de como as sanções foram contestadas por tribunais nacionais e regionais há 25 anos. E talvez agora estejamos de volta a um espaço semelhante, mas no nível da UE, em vez do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu acho que sim, isso seria interessante, a forma como foi implementado. Mas a ideia, claro, no caso de Jacques Beau, é que ele precisa pedir permissão, por exemplo, ao governo belga para acessar certos fundos e atender às suas necessidades básicas, certo? O mesmo acontece com Hussein em Berlim. Ele precisa pedir permissão ao banco na Alemanha para obter fundos e pagar o aluguel ou comprar alimentos básicos. Então, não sei se isso é status suficiente para respeitar os direitos humanos. Mas é claro que, veja bem, a questão mais ampla é que essas pessoas estão sendo listadas sem que ninguém realmente verifique se os fatos são verdadeiros. O que acho bastante problemático é que o Conselho basicamente tem permissão para dizer o que quiser sobre alguém.
e isso não importa. Quero dizer, é claro, diante do TJUI, você pode contestar, dizer ok, isso não é verdade e assim por diante, mas até certo ponto o dano já está feito. Se você pensar em Jack Bull, Precis, eftersom i egentligen analyster i det paragraf nu sprider och expressão. Yeah, although, like, I'm pretty sure. Sim, embora eu tenha quase certeza de que as implicações legais são muito mais pesadas. Quer dizer, até os livros dele estão proibidos agora na União Europeia, certo? Eles não podem ser vendidos. As editoras dele não podem mais publicá-los. Ou seja, você basicamente se torna uma não pessoa, o que é horrível. Mas é por isso que eu me pergunto, sabe, a questão para mim é que está claro que essas sanções, especialmente contra indivíduos, são uma medida política bastante draconiana que, infelizmente, tem validade diante da OEA e dentro da OEA por causa da forma como a OEA é estruturada. Então eu me pergunto se existe um método criativo para desfazer esse dano de maneira tão criativa quanto ele foi causado. Por exemplo, o que aconteceria se um Estado dissesse, certo, vamos dar a essas pessoas um passaporte diplomático? Não, eles têm permissão para fazer isso. Se eles tivessem um passaporte diplomático, isso mudaria alguma coisa. A Convenção de Viena entraria em vigor, e isso lhes daria uma forma de escapar do que está acontecendo. O interessante é que, por exemplo, na própria decisão do Conselho, não tenho certeza se é a decisão ou o regulamento, há uma exceção para indivíduos que possuem passaportes diplomáticos. A ideia é que os Estados-membros da OEA não podem ser obrigados a violar suas obrigações internacionais, por exemplo, no âmbito do direito diplomático e consular. That's for growth. Bem, eu acho que, por exemplo, Sergei Lavrov foi incluído na lista. Certo. Mas eu não acho que eles tenham imposto isso, preciso verificar. Não acho que tenham imposto uma proibição de viagem. Então, basicamente, acho que isso significa que a UE não quer interferir na função dele como ministro das Relações Exteriores, impedindo-o de viajar para onde for necessário, para participar de negociações ou algo do tipo. Certo. Mas não é algo automático. Não é algo automático. De qualquer forma, é algo que, caso a caso, o Conselho provavelmente decidiria. Porque, na verdade, essas sanções são separadas, certo? As sanções de proibição de viagem e as sanções financeiras estão no mesmo documento, mas são tratadas como coisas separadas nessa legislação. Bem, há um artigo que diz que seus bens estão congelados e outro artigo nessa adesão que diz que você não pode viajar. Tá bom, tá bom. Mas, por exemplo, do ponto de vista suíço, seria interessante se eles quisessem, qual seria a terminologia, exercer proteção diplomática para seus cidadãos que foram sancionados, dizendo, olha, vocês estão violando os direitos humanos dos meus cidadãos. Isso seria interessante. Claro, isso depende da vontade política da Suíça de fazer isso, porque eles não têm essa obrigação. Também poderia ser interessante se houvesse coisas que eles pudessem ter feito por seus cidadãos e não fizeram. E então Nathalie Jam ou Jacques Beau, por exemplo, processassem o governo suíço dizendo: vocês falharam em proteger meus direitos humanos. Aí o tribunal poderia pressionar a Suíça dizendo: bem, vocês deveriam ter levantado essa questão ou tiveram a oportunidade de fazê-lo perante o Conselho da UE e não fizeram. Então essa é outra forma de agir. Sabe, na Suíça, temos a opção de criar uma iniciativa popular que, se reunirmos assinaturas suficientes, se torna um referendo. Isso nos permite escrever adições à Constituição. Então poderíamos incluir na Constituição que, se uma pessoa for sancionada, o governo deve lhe conceder esse tipo de proteção. Mas esse é um processo que levaria de 3 a 5 anos e está longe de ser garantido. Fico me perguntando, que tipo de caminhos temos para refletir sobre isso? Porque temo que o regime de sanções que estamos vendo agora seja apenas o começo. Ficaria surpreso se fosse o fim.
Quero dizer, seria uma surpresa muito agradável. Mas agora eles têm essa ferramenta. Do ponto de vista da União Europeia, é uma ferramenta muito, muito útil. Pode-se usá-la contra qualquer pessoa e qualquer coisa. Você acompanhou o Comboio da Liberdade no Canadá em 2022? Sim. Vocês se observaram canadense aos manifestantes e aos indivíduos de grupo? Eles celaram as contas biowordes imediatamente. Eles congelaram as coisas? Não, veja bem, quero dizer, se algo, você sabe, como a pandemia de coronavírus e agora a guerra na Ucrânia, eles realmente acabaram com a ideia de que o Estado-nação não importa tanto assim. No fim das contas, os governos dos cerca de 190 ou 200 países que temos na Terra são os que mandam. E, infelizmente, ainda estamos lutando, na prática, para descobrir como nos proteger das próprias pessoas que mandam. Na Alemanha, por exemplo, a lei fundamental deveria ser uma lei que protege o indivíduo contra o legislativo e também contra o executivo, mas ela não está funcionando direito. Caso contrário, quero dizer, DOGRU estaria protegido, mas não está. Sim, sim. Então acho que isso é o mais importante. Na minha visão, nós, o povo, dizemos, olha, desculpe, mas não queremos viver nesse tipo de sociedade. E acho que é algo positivo que essa sanção, e outras, é claro, possam servir a um propósito maior. O de nos lembrar, olha, precisamos ter cuidado com os poderes que estão em vigor e que podem ser usados contra nós. Eu realmente, estou curioso para ver. Mencionei para você que agora há acadêmicos russos que foram incluídos em uma lista. E novamente, se você ler a declaração de motivos, é o seguinte, eles são acusados de ter ligações pró-Rússia, pró-Kremlin. Não tenho ideia até que ponto isso é verdade. Novamente, eles podem escrever o que quiserem. Mas então o motivo da inclusão é que eles dizem que a Rússia está reagindo à expansão da OTAN, que as Rússia está basicamente seus desinteresse, segundo estão interesse e assim por diante. Russia is basically defending its interests against the West, so on and so forth. So any type of analysis that actually isn't that Então, qualquer tipo de análise como essa, na verdade, não é tão incomum. Você pode encontrá-la entre acadêmicos que não são apenas russos. E esses indivíduos foram sancionados. Não é que estejam sendo acusados de espalhar desinformação ou inventar coisas. Eles estão sendo listados por fornecer sua própria análise e interpretação de uma situação que pode ser válida com base nos fatos. Então, estou realmente curioso, não sei. Espero que esses indivíduos contestem sua inclusão na lista, porque também são descritos como analistas, por exemplo. Não é que estejam sendo chamados de agentes de propaganda ou algo assim. Eles estão sendo especificamente sancionados por causa de sua posição dentro da academia, na academia russa. Sim, mas a questão é, onde você contesta isso, certo? Quais tribunais poderiam ter um impacto real ou que tipo de tratados poderiam ser usados de forma criativa para enfraquecer isso? Outra coisa, a UE já aceitou algum tipo de arbitragem sobre esses assuntos? Porque existe esse tratado interessante, o Tratado de Washington, em que se houver uma decisão arbitral, ela pode ser executada basicamente em todos os Estados-membros, ou seja, em praticamente todos. Kingsley Bruce Small, Cordramin Widge, o Poferfenadeti Quincy Thignandins. Bem, eu não acho. Se quiséssemos, os tribunais seriam úteis, mas acredito que a maneira mais eficaz de fazer isso seria por meio de nossas próprias ações como cidadãos, usando os meios que temos à disposição. Acho que temos o Parlamento Europeu. Eu sei, Michael von der Schulenburg, Sim, mas ele estava dizendo que muitos dos colegas dele não estão muito preocupados. Eles concordam com isso. Esse é o problema. Acho que talvez não se importem agora, mas precisamos ver o que podemos fazer para chamar a atenção para essas questões. Eu sei que há colegas que mencionei que escreveram aquele artigo sobre a aplicação falha pelo Tribunal Geral das regras que regem a liberdade de expressão.
Então, acho que esse tipo de atuação é necessária para dizer a eles, olha, isso é realmente perigoso. Agora, obviamente, o problema é que estamos nesse contexto da Rússia, sabe? As pessoas estão dispostas a aceitar muitos limites por causa da Rússia, ou de qualquer outro agente nocivo contra o qual supostamente estamos lutando agora. Mas então, claro, a questão é, quando isso será aplicado em outras situações? E como as pessoas reagiriam então, se tivessem consciência de até onde isso pode chegar? Quer dizer, o triste nisso tudo é que já temos pessoas que foram sancionadas por motivos completamente diferentes. Nathalie Yamb, porque é uma ativista anticolonial na África, e Hussein Douro, porque é um ativista pró-Palestina. Está muito claro nas listas. Então, o instrumento já foi usado, já foi aplicado fora do contexto russo. Agora, quer dizer, qualquer um pode ser alvo de qualquer coisa, só porque talvez tenha desagradado alguém, provavelmente alguém poderoso. Eu sei que Emmanuel Macron conhece o nome de Nathalie Yamb e que ele a detesta muito por causa de suas atividades. Mas é justamente essa natureza arbitrária do instrumento que é tão problemática e precisa ser enfrentada de alguma forma. Mas, na sua opinião, isso provavelmente precisa ser resolvido por meio de ação política. Não, bem, não dá para acabar com isso por medidas judiciais. Não apenas isso. Não, nós definitivamente precisamos de ação política. E eu já acho que, sabe, Pascal, o que você está fazendo ao chamar a atenção para essa questão é importante, porque essas sanções existem há muito tempo. Mas é bom que percebamos como elas podem ser usadas. Quero dizer, o que achei tão interessante no caso dos manifestantes no Canadá foi que quase não houve cobertura da mídia sobre o fato de que o governo havia congelado as contas dos manifestantes ou das pessoas que financiaram o protesto, mesmo que fosse apenas doando, tipo $20 canadenses, certo? Não houve cobertura da mídia sobre isso. E no momento eu não sei. Nenhum meio de comunicação tradicional cobriu, porque foi algo bem grande no nosso espaço online. Mas é isso. Sim, de fato. Houve alguma cobertura da mídia sobre as sanções contra Jack Bull, mas eu realmente não vi isso sendo apresentado de uma forma muito favorável a ele. Foi mais, sabe, algo como retratá-lo da maneira que o conselho o apresentou. Mas acho que talvez, quando as pessoas começarem a perceber o que realmente está acontecendo e o que está em jogo, elas vão dizer, espera aí, há mais nessa história do que o que nos foi mostrado. Has been presented to us. Sim, eu acho que especialmente na mídia tradicional, a gravidade do que está acontecendo não está sendo noticiada. O que está sendo noticiado é algo como, o conselho da UER está dizendo isso, o outro está dizendo que não é verdade. Em quem devemos acreditar? Eu não sei. Quem pode saber? Mas essa não é a questão. A questão é que você começa a violar os direitos humanos das pessoas sem que haja crime algum. Não há crime, nenhum crime envolvido. E mesmo assim estão tirando direitos humanos fundamentais. Então isso está totalmente perdido neste momento. E infelizmente, isso é claro, tem a ver com a forma como a mídia funciona. Já entendemos isso, as pessoas já explicaram, inclusive, como é o nome dele, Herman, estou esquecendo, que escreveu aquele ótimo livro sobre como a mídia se mantém limpa, como a propaganda funciona. Herman. Já vai me ocorrer. Desculpe. A mim não foi desculpe. Ele é muito famoso. Chomsky. Chomsky, certo, sim. Qual é a palavra consentimento, não? A fabricação do consentimento. A fabricação do consentimento, certo. Quer dizer, a gente entende isso. É só que sinto muito em dizer, mas é uma droga que funcione assim, que a sociedade funcione desse jeito. Então, de modo geral, para os ouvintes, se houver outros advogados sancionados e assim por diante ouvindo que tenham ideias criativas, por favor, entrem em contato. Porque nesse momento o que precisamos fazer é pensar publicamente juntos. Você, eu e outros.
Entrei em contato com alguns colegas, recebi algumas reações. Outra coisa a ter em mente é claro que estamos no período de festas. Sim, sim. Yes, yes. Mas eu acho que sabe, é só mais uma coisa suja. Como sancionar pessoas no dia 15 de dezembro, quando você sabe que nas semanas seguintes tudo vai vir à tona e a vida delas vai ser basicamente o que tiver de ser. Quero dizer, o Natal deve ter sido horrível. Enfim, Christmas must have been horrible. I mean, okay, anyhow. Ou talvez tenha sido comovente porque muitas pessoas foram até eles. Não faço ideia. Mas fico me perguntando, sabe, os colegas russos de quem eu estava falando, será que eles são realmente afetados pelas medidas? Se eles têm todos os bens na Rússia, então, ok, não podem viajar pelo espaço aéreo europeu, o que provavelmente é irritante. Mas acho que algumas pessoas são menos afetadas do que outras. Não estou dizendo que isso signifique que as sanções sejam menos graves, mas a gente simplesmente não sabe como elas afetam as pessoas. E é por isso que foi uma surpresa ouvir sobre a experiência da Natalie Young, porque você pensaria, bem, ela está na África. E então é tão surpreendente ver como as empresas cumprem as regras, mesmo quando, na verdade, não tem nenhuma obrigação legal de fazê-lo. eu sei disso por amigos, advogados corporativos que trabalham nos departamentos jurídicos dessas empresas. Eles fazem essa devida diligência, certo? E o que eles não querem é correr qualquer tipo de risco. Se puder ser evitado, deve ser evitado. Portanto, eles preferem implementar de mais do que de menos. O mesmo vale para dados, sabe? Proteção de dados e tudo mais. É por isso que vemos as políticas de cookies em todas as malditas páginas iniciais agora. É uma super compensação por danos potenciais. E é isso que eles fazem com as sanções também. Mas esse é outro aspecto interessante sobre a prática da UE, porque, no início, a UE era muito crítica em relação a isso. Ela não queria que suas empresas cumprissem sanções dos Estados Unidos que não tivessem jurisdição extraterritorial sobre atores ou corporações europeias. E agora se vê que a UE está, de certa forma, disposta a aceitar, ou melhor, a adotar, medidas que têm um efeito extraterritorial. Embora, se você olhar online, a UE insista que as medidas tinham esse efeito, mas ela vem adotando medidas especialmente contra a Rússia, contra terceiros países. That are having effect on third states. Quer dizer, a questão é que eles ameaçam suas empresas, ou empresas que operam dentro da UE, e as companhias aéreas geralmente têm alguma ligação com a UE, dizendo que, se você não cumprir, será punido de forma muito, muito severa, certo? Então, basta ter uma única filial em algum lugar dentro, ou ligada à UE, e pronto. É melhor implementar do que não implementar. Seria interessante se você pudesse ter isso documentado, mostrando que a UE ou algum ator europeu fez isso, porque, tecnicamente, eles não têm permissão para fazê-lo. De acordo com as próprias regras deles, não tem permissão para fazer isso. Se for, por exemplo, uma companhia aérea africana sem vínculos jurisdicionais com a UE, não vejo como a UE poderia basicamente dizer, não, isso não é culpa nossa. É a companhia aérea que está, sabe, reduzindo riscos ou cumprindo em excesso por vontade própria. Mas se houver algo em que a companhia aérea diga, não, fomos informados muito claramente pela UE de que se fizéssemos isso, então essa seria a consequência, então a UE se torna responsável por isso. Não, eu ficaria surpreso se isso existisse, porque a UE funciona por meio de ameaças e de ambiguidades. Sabe, essa ambiguidade é intencional. Ela cria aquele tipo de espada de Damocles pendurada sobre você, que os departamentos jurídicos tentam evitar. Então, eu realmente ficaria surpreso se houvesse qualquer tipo de... Franco. E sabe, Alexandra, algo que você acha que não abordamos e que deveria ser discutido hoje? Não, acho que não. Acho que já deixamos claro que o cenário está bem sombrio no momento, mas espero que estejamos ganhando impulso suficiente para mudar as coisas para melhor.
Eu também espero que sim. Eu também espero que sim. Nesse caso, muito obrigado pela sua avaliação e por este brainstorming público online em conjunto. Agradeço muito. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você escreve, onde elas devem ir? Você tem algum lugar onde publica seus artigos e coisas do tipo? Acho que todos os artigos que publiquei estão disponíveis no meu perfil online na Universidade de Utrecht. Então, sim, é lá que eles podem ser encontrados. Vou colocar o link para suas publicações na Universidade de Utrecht na descrição deste vídeo abaixo. Alexandra Hoffer, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal.